Imagine um campo de batalha cósmico, onde o destino da humanidade está em jogo. Um duelo não apenas de punhos, mas de fé. Num canto, o arcanjo Miguel, radiante e inabalável, representa a promessa divina. No outro, Lúcifer, o caído, seduz com as tentações do poder e duvidando da nossa maior aliança. O que levou estes seres celestiais a um conflito feroz sobre o legado de Abraão. É a antiga luta entre a fidelidade ao chamado de Deus e os sussurros sedutores do sucesso mundano. E a resposta? Lembra-nos que todos os dias também nós enfrentamos escolhas que ecoam este conflito eterno, desafiando-nos a escolher entre o propósito divino e o fascínio terreno. Nos tempos antigos, a aliança estabelecida com Abraão era mais do que uma simples promessa. Foi um mandato vivo destinado a moldar a trajetória de todos os crentes. As recentes descobertas de pergaminhos e textos sagrados, escondidos durante milênios, trouxeram esta aliança de volta à vanguarda do discurso espiritual. Esta revelação mudou a nossa perspectiva, revelando a aliança não apenas como uma relíquia do passado, mas como uma força vital e orientadora no presente. Tal perspectiva aumenta os riscos da nossa vida espiritual, sugerindo que o poder e a promessa da aliança atravessam o tempo, influenciando cada crente até hoje. Imagine um mundo onde a aliança permanece como um pilar firme em meio às tempestades da existência. Este é o mundo que esses textos antigos pintam para nós. Eles descrevem a aliança como uma força dinâmica, um eixo espiritual que tem o potencial de alterar destinos e elevar almas. É enquadrado não apenas como um acordo, mas como um mandato divino, que fala diretamente ao coração da fé, exigindo lealdade e abrindo um caminho revestido de significado eterno. A sua natureza viva desafia-nos a reavaliar os nossos papéis e responsabilidades no design cósmico mais amplo. Dentro desta intrincada teia de arquitetura divina, somos apresentados a Miguel, uma figura de magnitude celestial, a quem foi confiada a proteção desta aliança sagrada. Nesta grande tapeçaria de narrativa espiritual, Miguel permanece como um guardião, um feroz defensor da ordem divina, preparado para enfrentar o caos invasor. A sua missão é clara: salvaguardar a santidade da aliança e garantir que os seus princípios orientadores permaneçam imaculados. Michael não é apenas um observador, ele é um participante ativo na grande luta cósmica que sustenta a nossa realidade espiritual. Miguel personifica uma força divina, emprestando sua força e sabedoria àqueles devotados à aliança. Sua presença é uma garantia, uma afirmação celestial do significado duradouro da aliança. Os textos antigos sugerem que a tutela de Miguel oferece aos crentes uma fonte de fortificação durante a sua jornada espiritual, uma garantia de que a aliança é um caminho bem defendido contra as trevas que procuram ofuscá-la. O que significa, verdadeiramente, para um ser celestial, vigiar um acordo, que é um lembrete de que os nossos compromissos espirituais estão entrelaçados com interesses celestiais, impactando profundamente tanto os reinos terrestres como os divinos. Como crentes, reconhecer o papel de Miguel obriga-nos a examinar a nossa própria posição dentro da aliança. Estaremos nós, tal como Michael, empenhados em defender a sua pureza, abraçar as suas promessas e resistir à influência da dúvida semeada por forças externas? A aliança representa um desafio, um apelo às armas para que as nossas almas se levantem em defesa das promessas divinas no meio da guerra espiritual que pode ser invisível, mas é profundamente real. Está lançada a base para uma luta cósmica que é ao mesmo tempo universal e intensamente pessoal. Assim como a aliança é uma promessa divina aos descendentes de Abraão, também é uma promessa pessoal para cada um de nós que escolhemos ser herdeiros das suas bênçãos. Neste drama cósmico, os crentes não são meros espectadores, eles são participantes ativos. A revelação da aliança como um mandato vivo desafia-nos a reexaminar o seu lugar nas nossas vidas e a compreender que fazemos parte de uma grande estratégia divina. Com a aliança exposta como uma força viva, o cenário está montado para uma batalha primordial de proporções épicas,
Os personagens apresentados, antigos e celestiais, são apenas atores deste drama, onde o que está em jogo são as próprias almas da humanidade. As nossas escolhas, baseadas na fé e na reflexão, determinam a nossa posição nesta narrativa que se desenrola. Poderemos nós, como seguidores contemporâneos deste antigo mandato, superar as sombras da dúvida e alinhar-nos com a luz? Como podemos, individual e coletivamente, defender o espírito e os princípios do Convênio de Abraão em nossas vidas hoje? O apelo não é apenas para compreender, mas também para agir, para abraçar as exigências da aliança como um testemunho vivo e vibrante da nossa fé e para reconhecer as linhas de batalha traçadas nesta arena espiritual. Tal como Miguel está de guarda, preparando-se para enfrentar o caos forjado pela inveja e pelo engano, também devemos preparar-nos para enfrentar os desafios que ameaçam a pureza da nossa fé e a santidade da aliança. A revelação da aliança acena-nos para uma consciência profunda da nossa herança espiritual, exigindo introspecção e dedicação à medida que somos atraídos mais profundamente para o mistério e a majestade do propósito divino. Dentro destas revelações sagradas, vislumbramos um futuro escrito nos traços ousados da intenção divina, um convite para participar de algo eterno. E à medida que as sombras da rebelião se acumulam, os próximos passos nesta jornada exigirão coragem, clareza e compromisso, elementos que nascem da compreensão e da honra da aliança que nos foi revelada. À medida que a batalha entre a luz e as trevas se aproxima, a defesa inabalável de Miguel serve-nos de exemplo, inspirando-nos a defender e proteger a aliança que molda o nosso destino espiritual. Lúcifer, entrelaçado na tapeçaria das forças celestiais, emerge não apenas como um rebelde, mas como um arauto espectral de desconfiança e divisão, e a sua inveja acende sombras que dançam ameaçadoramente em torno da sagrada aliança de Abraão. Dos recônditos sombrios da rebelião espiritual, ele lança o seu olhar sobre um mundo embalado nas promessas interligadas da fé, ousando desafiar a ordem divina estabelecida por decreto celestial. Aqui, nos ecos obscuros da eternidade, ele desempenha o papel de arquiteto de esquemas insidiosos destinados a derrubar o próprio fundamento de luz que a aliança de Abraão ilumina. Nos paraísos antigos, esta força malévola não trava guerra, com clangor perceptível, ou batalhas abertas. Em vez disso, o armamento de Lúcifer é muito mais subtil, uma dúvida sussurrada aqui, uma centelha de descontentamento ali, espalhada como uma tinta venenosa, manchando o tecido imaculado da fé e da unidade. Ele se aventura nos santuários internos da crença, percorrendo caminhos de sinergia construídos pelos fiéis, espalhando sementes de ceticismo entre as raízes de suas construções espirituais. Seu fascínio está em apresentar o que parece ser uma alternativa sedutora, uma ilusão nascida do medo e da decisão abalada, que menospreza a santidade da palavra de Deus e a segurança que ela oferece. Não foi a rebelião inicial de Lúcifer, enraizada em desejos cobiçosos, um prelúdio para esse semblante de inveja dirigido à aliança de Abraão? Aqui, a distorção da verdade torna-se a assinatura de Lúcifer. Ele assume formas familiares e temíveis, transformando o decreto divino em frágeis incertezas humanas. Seus sussurros não ressoam com o barulho da armadura de batalha, mas com o rangido silencioso da confiança começando a vacilar, da fé começando a vacilar. À medida que Lúcifer manobra através destas sombras de rebelião, ele desafia a tutela inabalável de Miguel, que permanece vigilante na salvaguarda da aliança. Miguel, revestido de luz celestial, conhece bem a natureza do engano de Lúcifer. No entanto, ele observa com tristeza como alguns, seduzidos pelas falsas promessas de poder e libertação de Lúcifer, se desviam dos caminhos da justiça. Lúcifer sabe bem que uma parceria forjada com a graça divina pode tornar-se vulnerável quando assediada pela ruptura da dúvida. Talvez, querido espectador, você sinta ecos dessa antiga rebelião nas batalhas pessoais travadas no mundo de hoje. Você é assaltado por dúvidas que procuram minar a sua fé, sussurrando gentilmente que as promessas de Deus podem não resistir ao teste do tempo ou da provação.
Você sente as sombras que perguntam se a sua dedicação aos pactos espirituais pode ser em vão. Nossas realidades modernas, assim como as histórias contadas em textos antigos, ressoam com esses temas de tentação e perseverança. Para contrariar os murmúrios do inimigo, convide a iluminação da oração para estas câmaras contestadas. Ancoremo-nos nas Escrituras que afirmam nossa herança espiritual e reafirmam a beleza e a verdade dos convênios que prezamos. De Efésios aos Salmos, passagens guardam nossos corações com sabedoria, força e as verdades inabaláveis das promessas eternas de Deus. Sob o olhar atento de Michael, a hoste celestial se prepara para a próxima batalha, um confronto previsto desde o início da criação. Aqui vemos o desenrolar da narrativa épica. A sentinela espiritual posicionada contra a ambição não sancionada é um retrato de como a ordem cósmica procura prevalecer sobre o caos invasor. A luta simboliza a busca duradoura pela verdade em meio a enganos sombrios. Dentro deste conflito atemporal está a sua própria história de resistência e ressurgimento espiritual. Assim como Miguel permanece resoluto, encorajado pelo mandato divino, você também pode abraçar a aliança como uma força viva e vibrante de orientação e crescimento em sua vida. Imagine o poder de permanecer firme na fé luminosa contra os apelos sedutores da dúvida e do desespero. Em união com os defensores celestiais, fortaleça seu coração com as mesmas garantias que uma vez foram gravadas em pedras antigas, promessas que ecoam pela eternidade. As sombras da rebelião são apenas prelúdios para uma luz redentora destinada a reivindicar a vitória final. Enquanto o refúgio de Miguel se prepara para o início do confronto celestial, vamos juntos antecipar o crescendo da luz que irrompe sobre as trevas antigas, reafirmando que o que é verdadeiro, puro e divino prevalece sobre as sombras para sempre. Em meio à vasta extensão dos céus, um campo de batalha celestial se desdobrou, onde a luminosidade do divino encontrava as imponentes sombras da rebelião. Aqui, na sagrada encruzilhada da luz e das trevas, o poderoso arcanjo Miguel permaneceu, firme, sua armadura celestial brilhando com o poder imbuído pela aliança. Como se fosse tecido a partir da essência da própria luz do Criador, Miguel resumiu a justiça, a força e a fidelidade inabalável às promessas divinas feitas à humanidade. Foi esta aliança, forjada em santidade com Abraão, que deu a Miguel a sua força formidável, servindo como escudo e arma contra as trevas invasoras. Em total contraste, Lúcifer emergiu envolto em uma majestade malévola projetada por ele mesmo, sua amarga inveja e desejo de poder emanando dele como uma névoa opressiva. Este anjo caído, que já foi um farol de luz agora corrompido, usou a inveja e o engano como suas ferramentas. Seus objetivos eram simples, mas profundos: derrubar a ordem divina, manipular a estrutura da fé e desvendar a santidade da aliança que unia o céu e a terra em uma unidade harmoniosa. Para Lúcifer, a aliança não era apenas um pacto, mas um testemunho vivo de uma promessa da qual ele nunca poderia participar, uma intimidade divina para sempre fora do seu alcance, fomentando o ressentimento que alimentou a sua rebelião. À medida que as forças da luz e das trevas convergiam, a atmosfera vibrava com antecipação, uma tensão palpável sublinhada pelo sopro coletivo da própria criação. Estes dois seres celestiais não eram meros símbolos, mas encarnações de duas forças opostas: fé e dúvida, lealdade e dissensão, criação e aniquilação. O confronto deles foi mais do que apenas uma batalha. Foi a personificação de todas as lutas espirituais, ecoando através dos reinos e através dos corações dos crentes que serviram de testemunhas desta luta titânica. Os céus acima tornaram-se uma tapeçaria de beleza cataclísmica, enquanto luzes estrondosas colidiam com sombras que se retorciam e giravam, lançando padrões caóticos na estrutura da realidade. Aqui neste teatro sagrado e surreal, cada ataque, cada defesa e contra-ataque de energias falava de tensões de longa data, de um legado de amor e traição, de promessas divinas mantidas contra as correntes do desafio.
O brilho resplandecente da espada de Miguel colidiu com os tentáculos escuros convocados por Lúcifer, uma justaposição gritante que sublinha a eterna luta entre o bem e o mal, transcendendo o físico e entrando na própria alma da própria existência. Miguel, fortalecido pela sua fé inabalável na aliança, foi envolto em luz divina. Cada golpe da sua espada, uma afirmação da justiça divina, inflexível e pura. Ele falou, e as suas palavras foram âncoras, lembretes das promessas que iluminam o caminho para os necessitados, espelhando a fidelidade eterna de Deus à humanidade. Pois a promessa, ressoou sua voz, como se estivesse entrelaçada com o sopro da esperança, é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe. Estas palavras, extraídas das Escrituras Sagradas, não foram apenas um grito de guerra, mas um lembrete solene do alcance e do poder da aliança. Lúcifer, sempre o enganador, respondeu com palavras de persuasão insidiosa, visando corroer a fé, procurando eclipsar o brilho da segurança divina com sombras de dúvida. Suas mentiras penetraram nos corações daqueles que vacilavam em suas convicções. Suas promessas eram uma teia intrincada projetada para enredar os incautos, apelando aos desejos terrenos e à glória transitória. Essa promessa é realmente para você, ele sibilava, procurando desvendar a devoção inabalável dos crentes, desviando seus olhos do divino e voltando-se para as sombras da dúvida e das tentações mundanas. Neste confronto celestial, os riscos estavam além da compreensão, ligados não apenas ao campo de batalha espectral, mas intrinsecamente entrelaçados com as vidas dos crentes em todos os reinos. Foi uma batalha não apenas pela vitória ou derrota, mas pela própria alma do compromisso divino com a humanidade, uma demonstração da escala cósmica em que opera a guerra espiritual. Cada choque de luz e escuridão ondulava através do tempo, ecoando nas orações silenciosas dos fiéis que buscavam o eterno, que buscavam segurança em tempos de desespero e orientação em meio à turbulência. Embora a batalha se desenrolasse, na sua intensidade fervorosa, a lição profunda permaneceu clara. A fé humana, embora testada e testada, poderia controlar um poder incomensurável. A aliança, tal como Miguel imbuiu a sua força, não era apenas uma palavra ou promessa. Ela viveu, respirou e fez maravilhas no mundo, agindo como um baluarte contra os inúmeros desafios enfrentados pelos crentes nas suas vidas diárias. Aqui, no auge do conflito celestial, descobrimos a verdade que repercute na nossa existência terrena. A força da aliança não reside na sua invulnerabilidade, mas na sua resiliência e na fé inabalável daqueles que a defendem. À medida que Miguel lutava não apenas contra Lúcifer, mas contra as dúvidas e medos generalizados que ele semeava, tornou-se evidente que o confronto celestial se refletia no coração de cada crente, um lembrete de que a fé atravessa as nuvens e penetra nas promessas solenes guardadas na alma. O drama do confronto sublinhou que permanecer firme, como Miguel faz na aliança, é exercer um poder maior que as estrelas, uma fé inabalável pelos mais altos sussurros de dúvida. Nesta dança grandiosa dos guardiões da criação, a resolução não foi apenas escrita na antiga escrita do cosmos, mas na história sempre em desenvolvimento da esperança divina. Embora testada, provada e desafiada, a aliança perduraria, um farol para a humanidade, uma promessa de fidelidade eterna do divino para todos aqueles cujos corações permanecessem firmes na fé, entregue pela aliança de Abraão. Serve como um guia luminoso através das trevas, um testamento de esperança indomável e um apelo aos crentes para emergirem das suas sombras e abraçarem a luz da realidade divina. No rescaldo do triunfo celestial de Miguel sobre Lúcifer, a renovação da promessa divina permanece não apenas como uma restauração, mas como uma reafirmação luminosa do poder incalculável da fé. A vitória no reino etéreo manifesta uma mudança profunda, reverberando nos corações dos crentes, firmes que permanecem como guardiões da aliança, que já não é um mero artefacto histórico, mas um testamento vivo de esperança e segurança divina.
Em meio ao silêncio celestial que se segue ao duelo estrondoso, um pulso divino começa a percorrer o cosmos, ressoando dentro da própria aliança. É uma renovação, não apenas no sentido textual, mas uma remodelação dinâmica da essência e da expectativa. Esta reintegração destaca a natureza eterna das promessas divinas e a sua relevância inabalável. Ecoa as palavras dos antigos profetas, como Isaías, que proclamaram que a palavra de Deus dura para sempre. Através da vitória de Miguel, esta promessa é revitalizada, tão vibrante e inflexível como no primeiro momento em que foi concedida a Abraão. À medida que a poeira espiritual baixa, quase podemos sentir a restauração tangível da fé, como uma brisa suave, trazendo de volta à vida a chama de uma vela que antes tremeluzia. É nesta restauração que a esperança se enraiza novamente, guiando as almas dos crentes no seu caminho no meio de uma batalha sempre presente entre a luz e as trevas. A aliança serve como uma bússola durante tempos tumultuados. Suas inscrições, gravadas profundamente na estrutura do universo, transcendendo o tempo e o espaço para oferecer consolo e direção. Nesta renovação sagrada, a fidelidade inabalável de Deus às suas promessas é mais uma vez ratificada, um farol de esperança inabalável num mundo fraturado. É um testemunho não apenas da determinação individual, mas da benevolência divina, criando uma sinfonia de graça que ressoa nos corações de todos os que ousam acreditar. Esta orquestração divina convida os crentes a aproximarem-se, a encontrarem abrigo sob a sua lembrança e a serem testemunhas da sua potência eterna. A imagem da luz penetrando na escuridão ilustra a própria essência desta restauração. Assim como a espada da verdade radiante de Miguel destruiu as sombras do engano de Lúcifer, a aliança divina oblitera o desespero que procura consumir o nosso espírito. Esta batalha entre seres celestiais reflete os nossos conflitos diários, convidando-nos a controlar a nossa fé, tal como Michael fez, para confrontar e dissipar as sombras que ousam invadir as nossas vidas. Renovada, a aliança torna-se uma fonte de inspiração, encorajando os crentes a viver com coragem, convicção e compaixão. Convida cada alma a superar as provações efêmeras do presente, lembrando-as das promessas eternas que ligam o céu à terra. A narrativa tece uma promessa de resiliência, uma corda divina à qual nos agarramos em tempos de dúvidas vacilantes e desafios imprevistos. Além disso, a vitória de Miguel convida-nos a imaginar o nosso papel nesta tapeçaria cósmica. Tal como Abraão, a nossa crença na aliança funciona como uma semente. Onde ela abriga e cresce, a fé é fortalecida e, como um eco sem fim, reverbera através das gerações futuras. Ensina-nos que as promessas de Deus não são relíquias do passado, mas vivas e sempre presentes, revelando-se dentro de nós e através de nós, à medida que caminhamos pela vida. Nesta compreensão renovada, a aliança não é apenas um voto estático entre Deus e o seu povo, mas um apelo ao compromisso. Manifesta-se como uma aliança ativa, uma dança divina onde a fé é tanto o solo como a semente, o início e o fim. Como crentes, é nosso dever alimentá-la, cultivar o solo espiritual e produzir uma colheita de esperança que alimente não só a alma individual, mas também o espírito coletivo da humanidade. Assim, ao estarmos no nexo entre a segurança celestial e a experiência terrena, com o nosso olhar orientado para os horizontes divinos, somos lembrados de que a aliança é um farol que nos guia através da escuridão invasora. Ilumina o caminho que temos diante de nós, guiando aqueles que voluntariamente seguem a sua eterna luminescência. Tal como um farol que guia os navios para a segurança, a aliança também nos guia, garantindo que estamos alinhados com o propósito divino, navegando nos ventos da fé com confiança inabalável. Estes momentos de restauração ensinam-nos que, no grande esquema da existência, não é apenas o triunfo ou a derrota que molda a nossa compreensão, mas a promessa divina que nos assegura a presença inabalável de Deus. Como um corpo unificado de crentes, ecoando o legado de fé levado adiante pelos heróis do passado, podemos enfrentar o mundo, renovados, fortificados pela aliança,
uma personificação viva e vibrante da promessa divina e da esperança humana. Em última análise, a renovação da promessa divina através da vitória de Miguel sobre Lúcifer não é apenas um evento celestial, mas um convite a todos os crentes para reafirmarem a sua própria fé. É um lembrete gentil de que a batalha entre a luz e as trevas está em curso dentro de nós e à nossa volta. Mas com fé, podemos recuperar a nossa herança divina e viver na luz da aliança. Através dele, encontramos não apenas a nossa história, mas o nosso propósito, a nossa força e a nossa fonte inesgotável de esperança, eterna nos céus e escrita nas tábuas dos nossos corações.